Então, primeiramente, boa noite aí para todo mundo. Na aula passada, a gente viu um pouco da questão de princípio da conservação da quantidade de movimento e a gente viu isso para sistemas cujo volume de controle podia estar se deslocando, né? Então a gente viu uma formulaçãozinha, né? Mudou um pouquinho o nosso princípio da conservação da quantidade de movimento, apareceu mais um termo de aceleração lá. E a gente fez um exercício que era esse exercício aqui, dessa pá curva aqui que a água entrava, saía, a pá tinha uma velocidade, papapá, não sei o que. Agora, a gente vai resolver esse outro exercício aqui. Vamos ver se der tempo a gente resolve mais um exercício da lista, tá? Então vamos lá. Esse exercício 2 aqui. Um bloco desliza sob a influência de um jato conforme a figura. Então eu tenho um jato estacionário aqui, ele manda um jato aqui de água, né? Densidade de 999 kg por metro cúbico, a velocidade dele é 20 metros por segundo e a área do bocal aqui é de 0,005 metros quadrados. Aí esse bloco tem uma massa de 30 kg, ele tem uma velocidade U para frente e existe um coeficiente de atrito aqui entre o bloco e o solo que é de μ, é um μ cinético, igual a 0,3. Né? Eu mexi a figura de lugar aqui. Igual a 0,3. E o que ele pede para a gente calcular é a velocidade terminal do bloco. Tá? Então a velocidade terminal do bloco qual que é? Eu vou mandando água aqui nesse bloco até o momento em que ele não consegue acelerar mais. Né? Quando ele não consegue acelerar mais, a gente chegou na velocidade terminal. E essa velocidade terminal é o que ele quer que a gente calcule. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, pegar a nossa luzinha. Até minha luzinha está aberta, eu já estava fazendo umas contas aqui, mas é para outra matéria. Vou sair, vou entrar de novo. Entra de novo. Aqui, ó. Agora. Não. Eu quero pegar essa figura aqui. Então os dados já estão todos aqui. Maravilhoso. E eu quero calcular a velocidade terminal desse troço aqui. Como que eu calculo? Bom, eu vou ter que usar algumas coisas aqui. Como esse volume de como esse bloco aqui não tem nenhum reservatório nem nada, a gente já sabe que dificilmente eu vou precisar do princípio da conservação da massa aqui. Esse princípio da conservação da massa, só para vocês ficarem atentos em termos de nomenclatura, às vezes ele é chamado de equação da continuidade, é a mesma coisa, tá? Aqui vai ser o princípio da conservação da massa. Então, o que eu vou precisar mesmo aqui é do princípio da conservação da quantidade de movimento. E aí eu posso fazer isso aqui de uma tal forma que vai acontecer o seguinte, ó. Vou desenhar o corpo primeiro para depois desenhar o volume de controle. Então o nosso corpo, ele tem uma geometria que tem mais ou menos essa cara aqui. Assim. Às vezes eu começo a desenhar tão direitinho, depois fica uma porcaria, sem bem do nada. Aqui. 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 E aqui. Temos o nosso bloco. E aí a gente sabe, agora eu sei que eu consigo desenhar com essa canetinha aqui. Deixar ela mais grossa. Essa canetinha aqui. E a gente sabe que tem um fluxo de água chegando aqui. Ele vai bater aqui e vai espirrar lateralmente, né? Então vai acontecer isso aqui para os dois lados aqui. Espirra para baixo. Espirra para cima. E aqui a gente tem a nossa água chegando. Beleza. Eu vou querer desenhar um volume de controle que tem essa cara aqui, ó. Aqui.
certo? Ele engloba a entrada e a saída de fluxo aqui no meu bloquinho, e ele engloba o bloquinho e ele se desloca junto com o bloquinho. Então, esse volume de controle todo junto com o bloquinho vão ter a velocidade do bloquinho, que é a velocidade U. Beleza. Esse jato aqui a gente sabe que já tem uma velocidade V. Essa seção transversal aqui, ela tem uma área A. E a densidade do fluido aqui é ρ. Beleza. Bom, vamos aplicar lá o princípio da conservação da quantidade de movimento. E a gente está interessado na horizontal aqui, então a gente só vai aplicar ele na horizontal. Faltou colocar algumas forças aqui. Vou colocar as forças. Eu tenho uma força peso, que está agindo aqui. Eu tenho uma força normal, que está agindo aqui. E eu tenho uma força de atrito, né? Então, se a velocidade U está para a direita, a força de atrito... Ficou ruim de vermelho, mas vamos ver. Vou desenhar aqui dentro assim. A gente vai ter uma força de atrito aqui, apontando para a esquerda, porque ela tem que estar sempre contra a velocidade. A gente sabe, né, se a gente aplicar toda aquela parte de mecânica dos materiais, estática, mecânica geral, qualquer que seja o nome que você dê à matéria, a gente já sabe que o peso vai ser igual à força normal, que é igual a mg, e a gente já sabe que a força de atrito, pressupondo que já haja deslizamento aqui, ela vai ser μ vezes a normal. Pronto. O coeficiente de atrito dinâmico dado aqui, μk. Eles chamam de μk, nós também vamos chamar de μk. μk vezes a normal. Então, agora sim, vou aplicar lá o princípio da conservação da quantidade de movimento na direção horizontal, na direção x. Que não importa muito, mas eu vou deixar o x assim, positivo para a direita. Vai que precisa, tá aqui. Então, somatória das forças de corpo em x, mais a somatória das forças de superfície em x, menos a integral no volume de controle da aceleração do volume de controle em x ρ dv é igual à derivada da integral no volume de controle da velocidade relativa ρ dv mais a integral na superfície de controle da velocidade relativa ρ, velocidade relativa de novo, escalar dA, tem um parênteses aqui. Só decorar a fórmula já é um exercício. Então vamos lá. Forças de corpo. O que são forças de corpo? São as forças que são aplicadas por um campo sobre o meu volume de controle, né? Então, que força que é aplicada por campo aqui? Eu só tenho campo gravitacional, então eu só tenho a força peso. Mas a força peso ela está totalmente em Y, ela não está em X. Então, força de corpo aqui, não temos. Depois, forças de superfície. Eu não tenho pressões em nenhum lugar, mas eu tenho forças que atuam no meu corpo aqui. Eu tenho essa força de atrito, na verdade, para trás. Então, aqui eu tenho a força de atrito negativa, porque x é positivo. Força de atrito é μ vezes a normal, então, e a normal é mg, então eu já vou colocar aqui, menos μ mg. Pronto. Então, tá aqui a nossa força de atrito. Menos, aqui, esse é um ponto importante, ó. Em x, esse bloco aqui vai acelerar até que ele atinja uma determinada velocidade, que a aceleração, que a força que está sendo gerada pelo jato aqui vai ser a mesma força de atrito. Então, ele não acelera mais, vai chegar num ponto que a aceleração é zero. Nesse ponto, a minha velocidade vai ser a terminal. E é isso que a gente quer calcular. Então, para calcular a velocidade terminal,
eu tenho que calcular a velocidade para quando essa aceleração aqui for zero. Então, eu vou impor isso aqui na minha equação. Esse termo vai ser zero, porque estamos buscando a velocidade terminal. Beleza. Depois a gente tem este termo aqui, ó. E esse termo aqui, ele vai contabilizar a variação da quantidade de movimento da massa que está dentro do volume de controle, né? Aqui dentro do volume de controle, a gente até tem um pouco de massa variando a quantidade de movimento aqui, mas em relação ao volume de controle, essa variação de quantidade de movimento dessa massa é muito pequena. Então, o que a gente vai fazer? E outra, esse volume de controle também não está nem enchendo e nem esvaziando. Então, esse termo aqui também é zero. Beleza, eu estou cansado de falar desse termo ser zero aqui, eu quero chegar logo nos exercícios onde ele não é zero, mas por enquanto ele é zero. E por fim, a gente tem essa integral de superfície de controle aqui. Vou puxar esse terminho aqui um pouquinho mais para baixo. Eu tenho essa integral de superfície de controle e ela vai contabilizar apenas essa entrada de fluxo aqui, né? Porque a gente está fazendo só em x. Então, isso daqui, essa integral aqui, ela vai entrar aqui, ó. Primeiro a gente tem que pegar só essa parte da superfície de controle onde eu tenho o fluxo. O dA dela tá para cá, porque ele está sempre para fora da superfície de controle. Beleza? A velocidade desse fluxo tá para cá. Então, eu já sei que o VDA vai dar negativo aqui. Só que esse V do VDA é a velocidade relativa. A velocidade relativa entre esse jato aqui e o fluxo, olha só, esses 20 metros por segundo são medidos a partir de uma coisa que está parada. Então, eu tenho 20, só que o bloco está andando com uma velocidade U para frente, então eu tenho que descontar essa velocidade U aqui, porque essa velocidade, no fim das contas, é relativa. Então, meu VDA, ele vai ser relativo à velocidade V menos U, que multiplica a área A, só que negativo, porque dA está para a esquerda e V está para a direita. Então, menos. E faltou o ρV aqui, né? A gente tem o ρ, fluido incompressível, ele sai da integral normal. E essa velocidade relativa aqui, ó, ela é essa velocidade V menos a velocidade do volume de controle U, e ela é positiva, porque ela está no mesmo sentido do eixo X aqui, ó. Então, eu vou multiplicar por V menos U positivo. Beleza. Vamos lá. Então, e o que a gente quer no fundo é essa velocidade U aqui, que vai estar aqui do lado. Então, a gente vai ter que fazer umas continhas aí. Eu tenho sinal negativo dos dois lados, eu posso multiplicar por menos 1. Então, eu vou ficar com μmg. Esse ρA que está aqui eu já vou passar dividindo. Dividido por ρA é igual a V menos U ao quadrado. Tiro a raiz dos dois lados. Então, eu vou ficar com raiz de μmg sobre ρA igual a V menos U. Então, daqui a gente tira que a nossa velocidade U, ela vai ser V menos raiz de μmg dividido por ρA. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Então, essa daqui é a nossa velocidade terminal. Se a gente calcular, eu vou ter 20 menos a raiz quadrada de μmg, que é 0,3 vezes 30 vezes a gravidade, 9,81, dividido por 999, que é o ρ, que multiplica a área, que é 0,005.
Fechou. Igual a 15,796 metros por segundo. Essa fórmula faz bastante sentido, né? Quer dizer, se eu não tivesse atrito, primeiro, se eu não tivesse coeficiente de atrito, a velocidade terminal desse bloco aqui teria que ser a velocidade V. Não importa o que acontecesse, porque eu ia jogando, até um momento que, se U for igual a V, eu não tenho mais água entrando no volume de controle aqui, e aí eu não teria mais propulsão aqui. Né? V menos U aqui daria zero. Como eu tenho atrito, o que vai acontecer? Quanto maior o atrito e quanto maior a massa do meu corpo e a gravidade, ou seja, quanto maior o peso do meu corpo, menor essa velocidade terminal, faz bastante sentido. E quanto maior a densidade do meu fluido e quanto maior a área, mais próxima de V vai ser essa velocidade terminal. Porque se eu tiver um fluido muito denso atacando aqui, ou se eu tiver uma área muito grande, quer dizer, eu tenho uma vazão gigantesca de fluido aqui, então esse termo aqui vai ficar pequeno, né? Quer dizer que o atrito ele vai ficar muito insignificante perto da força gerada pelo jato aqui, e a nossa velocidade terminal vai ficar muito mais próxima de V. Então essa fórmula faz bastante sentido, apesar de não ser uma fórmula usual e nem bonita, mas ela faz bastante sentido. Beleza? Rapidíssimo de resolver esse exercício, hein? Rapidíssimo. Vamos pegar algum exercício da nossa lista lá. Das nossas listas. Vou pegar da lista 4 aqui. Vocês que disseram que essa lista tá de chorar. Tá nada. Ó. Vamos aumentar aqui. Vamos ver qual que a gente resolve. Tem que ser um exercício que vale a pena. Esse aqui já é próximo, é muito parecido com o que a gente resolveu em aula. Só que o que a gente resolveu em aula estava para baixo. Vamos resolver esse 4 aqui, ó. Esse exercício 4 aqui diz o seguinte. Opa, tem uns comentários aqui, vamos ver. Volto sim. Lousa está aqui. Maravilha. De nada. Então tá aqui. Então vamos lá. E aqui, ó. Vamos resolver esse exercício 4 aqui da lista 4. A água flui continuamente e em regime através do bocal mostrado. Então tem esse cara aqui, tem superfície inclinada, tem um monte de coisa legal. Descarregando na atmosfera. Calcule a componente horizontal da força que mantém esta junta em equilíbrio se a pressão manométrica interna à tubulação é de 15 kPa. Então a gente tem uma pressão de 15 kPa aqui, interna, manométrica, e a gente precisa calcular o esforço necessário para manter essa tubulação no lugar. Esse volume de controle aqui é um volume de controle que está parado, então a gente vai usar aquela fórmula antiga lá da conservação da quantidade de movimento. Eu vou tirar uma fatixa aqui desse negócio. Cá estamos. Quero uma nova página. Isso. Cola aqui. E vamos fazer, meu povo. Então, esse exercício aqui é bem tranquilo, porque uma vez que o volume de controle não se move, é muito fácil a gente definir ele, né? Então,
Então vamos desenhar a tubulação aqui. Tubulação mais ou menos com essa cara. Ela tem um afunilamento ali na pontinha, algo assim, beleza? Aqui a gente tem uma seção transversal qualquer aqui. Aí ele diz aqui o diâmetro aqui. (0,3 metros, né? 30 centímetros. Você tem uma velocidade V1 aqui, que é de 1,5 metros por segundo. Tem uma pressão manométrica aqui de 15 kPa. Então eu já vou desenhar essa pressão aqui assim. Estou com a letra feia hoje, pessoal. 15 kPa. Tá aqui. O diâmetro daqui é Dzinho, que é 0,15 metros. A gente tem um ângulo aqui de 30 graus. E é isso que é dado. Esse exercício é bacana. Já gostei dele. Vamos desenhar o volume de controle. Meu volume de controle vai ter essa cara aqui, ó. Desenhar por dentro aqui. Pronto. Este é meu volume de controle. Está aqui dentro. Então a gente tem várias coisas que pensar aqui. Primeiro, eu vou ter uma velocidade. Se eu tenho uma velocidade V1 entrando, eu tenho uma velocidade V2 saindo. Beleza. Sem essa velocidade V2, eu não consigo aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, porque eu dependo das velocidades. Aqui eu não tenho a velocidade V2, mas eu não tenho a velocidade V1. Eita, Croves, e agora? Agora a gente vai ter que aplicar o outro princípio conhecido lá, que é o princípio da conservação da massa, né? Então, princípio da conservação da massa. Aqui, esse princípio aqui, ele diz o seguinte, né? Ó, a derivada no tempo da integral do volume de ρ dV mais a integral de superfície de ρ v dA é igual a zero. É isso que ele diz. A variação interna da água mais a quantidade que entra menos a quantidade que sai vai dar zero. É isso que essa coisa diz. E a gente já sabe aqui que o negócio está em regime, que ele não está enchendo nem esvaziando. Então esse termo aqui é zero. Vai sobrar o balanço de entradas e saídas de água aqui. Inclusive, deixa eu ver lá no enunciado, era água, né? Água. Primeira palavra. Então a gente sabe já que o ρ é 999 quilogramas por metro cúbico. Então a gente vai ficar com esse termo aqui. Esse termo ρVdA, a gente sabe que o fluido é incompressível, o ρ sai para fora, a gente vai ficar com VdA para calcular nessas duas superfícies, na superfície de entrada e na superfície de saída. Na superfície de saída, o dA está assim, ó. Peraí. Tirando a labirintite, aqui, fica assim. Esse é o dA da nossa superfície de controle de saída e este é o dA da nossa superfície de controle de entrada. Então, o que vai acontecer? Aqui na entrada, beleza, eu tenho ρ, densidade ρ, fluido incompressível, mesma densidade na entrada e na saída.
O V1 está oposto ao dA, então a minha integral de VdA vai dar menos V1A, porque eles são opostos. Então, eu vou ficar com ρ, que multiplica menos V1A, belezura. Eu vou chamar essa área aqui de A1, e essa areazinha aqui, como a velocidade é V2 aqui, essa areazinha aqui vai ser minha areazinha A2, para facilitar a vida. Então, menos V1A1. E aí, aqui na saída, eu vou ter o V2 alinhado com o dA, mesma direção, mesmo sentido. Então, a minha integral de V2dA vai ser V2A2 aqui, positivo, multiplicado pelo ρ, que é incompressível. Então, eu tenho mais ρ V2A2, 0. Eu posso dividir dos dois lados por ρ, então vou cancelar ρ com ρ, e eu vou ficar com a nossa expressãozinha boa e velha, V1A1 é igual a V2A2. Beleza. Então, a gente já consegue calcular, como a gente já conhece V1, a gente sabe que V2 é V1A1 por A2. Eu gosto de fazer isso porque essas áreas têm o π sobre 4 nas duas, né? Isso daqui é isso daqui, ó. V1 que multiplica π, A1 é com diâmetro grande, né? Então, diâmetrozão ao quadrado sobre 4, dividido por π, diâmetrozinho ao quadrado sobre 4. Eu gosto de fazer dessa forma porque você já sabe que lá dentro o π sobre 4 de cima vai cortar com o π sobre 4 de baixo, eu vou ficar com dzão sobre dzinho, né? Então, V2 é V1 dzão ao quadrado por dzinho ao quadrado, que é igual a, vamos fazer a conta, V1 é 1,5 vezes 0,3 ao quadrado, dividido por 0,15 ao quadrado, que será 6 metros por segundo. Então, beleza, a gente já conhece a velocidade de V2, agora ficou tranquilo de aplicar o nosso teorema da conservação da quantidade de movimento. Então, vamos lá. A gente vai aplicar agora o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou momento linear, como você queira chamar. Dá uma grifadinha, Paula, fica bonita. Aqui. Então, essa equação aqui, para esse caso aqui, onde o volume de controle não se move, ela era a seguinte equação. Somatória das forças de corpo, vou deixar vetorial, mais somatória das forças de superfície é igual a derivada no tempo da integral do volume de controle de V ρ dV mais a integral na superfície de controle de V ρ v dA. Tem um escalar aqui e um parênteses assim. Pronto. Então, essa equação aqui, a gente vai ter que aplicar em dois sentidos. A gente vai ter que aplicar em x e em y. Eu coloquei todos os dados do problema aqui, mas não coloquei justamente as reações que vão segurar isso aqui no lugar, né? E também não coloquei os eixos aqui. Então, vamos colocar os eixos e as reações antes de começar a resolver. Eu vou colocar uma reação vertical para cima, que eu vou chamar de RY. E eu vou colocar uma reação horizontal para a esquerda, que eu vou chamar de RX. Não tenho a mínima ideia se vai dar positivo ou negativo. Aí eu tenho das reações, eu vou querer aqui que o meu eixo X seja positivo para a direita. Então, esse cara aqui vai ser o meu eixo X. E o meu eixo Y seja positivo para cima. Então, tá aqui. Cara, eu gostava de pegar essas aulas assim. E esse aqui eu
Y. E mostrar pra minha mãe, cara. Era muito legal. Ela falava que... Tinha dia que ela falava que eu ia ficar louco. Tinha dia que ela falava que eu falava javanês. Enfim, eu gostava de mostrar isso pra minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito simples. É. Então vamos lá. Vamos aplicar isso daqui primeiro. Ele não fala o volume interno aqui, né? Senão a gente podia considerar a massa disso aqui também é uma força de gravidade. Como não tem, não vamos considerar. Vamos aplicar isso aqui primeiro na direção X. Então, em X, teremos somatória das forças de corpo em X. Bom, força de corpo em X não tem. Força de corpo é gravidade, não vai ter. Somatória das forças de superfície em X. Forças de superfície em X, na horizontal, eu tenho duas. Olha só. Eu tenho, primeiro, uma força... Deixa eu ver, parece que tem um comentário aqui. Eu tô sem o celular agora. 54 pessoas online só, se estivesse esperando entrar. Por que RX negativo? O RX aqui, o Carlos está perguntando por que coloquei o RX para a esquerda aqui. Porque sim, eu coloquei aqui para ficar melhor no desenho só. Poderia ter colocado para a direita, não tem problema nenhum. E aqui, o resultado que der, ele vai de acordo com o que eu coloquei. Então, se eu coloquei para a esquerda e ele der positivo, significa que meu desenho está certo e a força é para a esquerda. Se eu colocar para a esquerda e ele der negativo, significa que, na verdade, na situação real, essa força está para a direita. Então, está com o sinal invertido do que eu desenhei. Tá? O sinal da força, no fim das contas, ele vai vir do seu desenho, ele não vai vir dos eixos, tá? Ele começa quando você vai jogar a força na conta, você tem que comparar a força com o eixo para ver qual que é o sinal, mas depois que você faz isso, o sinal que der na conta vai dizer se o seu desenho estava certo ou se ele estava errado. Beleza. Então aqui, ó, forças de corpo em X não tem, força de superfície tem duas, né? Primeira é o Rx, que vocês já levantaram a bola aí, o Rx está para a esquerda e o X está para a direita, né? Então esse Rx aqui é negativo, beleza? E eu tenho uma outra força de superfície, porque a força de superfície é toda aquela força que atua sobre a superfície de controle. E eu tenho essa pressão aqui de 15 kPa, aqui, ela é manométrica. Então a gente vai aplicar só a pressão de 15 kPa. Por que isso? Porque a gente tem uma pressão atmosférica de aproximadamente 100 kPa agindo sobre toda a superfície de controle. E como ela está agindo sobre toda a superfície de controle, ela se cancela em todas as direções, então a gente não precisa colocar aqui porque a gente ia fazer uma contona que ia dar zero. Mas, além da pressão atmosférica, eu tenho uma outra força, aliás, eu tenho uma outra pressão, que é essa pressão manométrica que está aqui dentro do tubo, que está acima da atmosférica. Essa não se cancela. Essa só age desse lado aqui da superfície de controle, então eu tenho que considerar ela. Ela é uma pressão de 15 kPa aplicada sobre uma área A1. A1 a gente sabe quanto que vale, porque a gente tem o diâmetro aqui. Então, a força de superfície que atua desse lado é a pressão que multiplica a área. Então, essa pressão aqui, 15 kPa, eu vou chamar de P1. Depois a gente substitui tudo. Então, eu vou ter uma pressão P1 que multiplica a área A1 positiva aqui, porque ela está apontando para a direita no sentido positivo de x. Então, mais P1 A1, beleza? Então, ó, tubulação pressurizada, já canto a bola já para vocês, pessoal, porque eu me conheço. Nem pensei na prova de vocês ainda, mas com certeza vai ter pressão, entendeu? E quando tem pressão, né, na parede de superfície de controle, você tem que contabilizar essa pressão. Com certeza vai ter. Eu estou falando porque eu me conheço. Então vamos lá. Menos Rx mais P1A1, beleza? Acabaram as forças que estão atuando na superfície do meu volume de controle. Não tem termo de aceleração, porque o volume de controle está parado. Vamos para o outro lado. Esse termo aqui, ó, de novo, é aquele termo que quase sempre é zero. Ele só não vai ser zero
quando o nosso volume de controle de fato estiver enchendo, né? E nesse caso aqui, ou acelerando. Nesse caso aqui não está nem enchendo nem acelerando, né? Esse termo aqui, ele contabiliza a variação da quantidade de movimento das partículas que estão dentro do volume de controle com relação ao próprio volume de controle. Então, essa variação com relação ao próprio volume de controle, ela é muito baixa, né? Se não zero. Então, aqui a gente vai zerar esse termo e eu vou ficar com o termo aqui do balanço das entradas e saídas. Para fazer esse balanço de entradas e saídas, agora eu tenho que calcular aquela integralzinha de V rho V dA. Então, aqui na entrada 1, o que eu tenho? Eu tenho uma velocidade V1 positiva, porque ela está no sentido de x, que multiplica o ρ. Então, eu já tenho ρ V1. Beleza. Agora eu tenho que ir para o termo VDA. V1 está entrando, DA está saindo para o outro lado. Então, V1 está para a direita, DA está para a esquerda. Isso me dá um V1 que multiplica 1 negativo. Então, isso daqui vai me dar menos V1 a 1. Beleza. Agora aqui no termo da saída aqui, ó. Aqui na saída, lembra, a gente está aplicando a equação só em x. Esse termo aqui em x, ele vai ficar assim, ó. Integral na superfície de controle de Vx ρ V dA. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo. Primeiro, Vx, ele é a velocidade horizontal desse fluxo V2 aqui, ó. Então, ele vai ser um V2 cosseno desse ângulo de 30 graus aqui, que é o nosso ângulo θ. Então, vai ser V2 cosseno de θ, o Vx. E ele está positivo, porque ele está no mesmo sentido de x aqui. Então, mais o ρ, V2 cosseno de θ. E aí o termo VDA. Como que eu calculo o VDA aqui, ó? O VDA é o V2 completo, sem o cosseno. Então, V2 aqui. DA, ele tá paralelo e no mesmo sentido de V2. Então, V2DA vai me dar positivo. A hora que eu integrar, isso aqui vai dar V2A2 positivo. Então, vou multiplicar isso daqui por V2A2. Cuidado que aqui não tem no VDA, não tem o cosseno, hein? Só tem o cosseno aqui no Vx, que está aqui, ó, V2 cosseno. Beleza. Então, aqui positivo, aqui positivo. Tá. Eu estou calculando Rx, né? Então, eu posso passar esse P1A1 para o outro lado, negativo, e a gente trocar o sinal dos dois lados. Então, eu vou ficar com Rx é igual a P1A1. Tinha passado pela negativo, trocou o sinal, ficou positivo. Menos vai virar mais, porque a gente trocou o sinal dos dois lados. Então, mais ρ V1 ao quadrado A1. E o mais vai virar menos. Menos ρ V2 ao quadrado A2. Cosseno de θ. Beleza. Se a gente calcular isso aqui vai dar, deixa eu pegar a calculadora aqui, P1, que é 15.000, que multiplica 1, que é π vezes 0,3 ao quadrado dividido por 4, mais ρ, que é 999, que multiplica V1 ao quadrado, que é 1,5 ao quadrado, que multiplica A1, que é π vezes 0,3 ao quadrado dividido por 4. Deixa o negócio lá atrás. Tá certo. Menos ρ, 999, que multiplica V2 ao quadrado. Então, V2 é 6 ao quadrado, que multiplica A2, que é 0,15
ao quadrado vezes π dividido por 4. E tudo isso... Peraí que eu fiz uma maneira estranha aqui. Parênteses, 0,15 ao quadrado vezes π dividido por 4. Tudo isso, agora sim, vezes cosseno de 30 graus. Fazendo essa conta toda, o meu Rx deu 668,78 781 newtons. Beleza. Posso aplicar em Y também. Então vamos lá. Somatória das forças de corpo em Y vai ser 0 porque a gente não tem força-peso aqui, né? Ele não deu nenhum dado para a gente calcular força-peso. Então, forças de corpo em Y, 0. Força de superfície em Y, eu só tenho a reação RY, que está positiva aqui. Esse termo aqui, da derivada da integral de volume aqui de V rho dV, ele vai ser 0, porque o meu volume de controle não está enchendo, ele não está esvaziando, ele não está acelerando. Então, isso aqui vai ser 0. E eu vou ficar com o termo das superfícies de controle aqui. A primeira superfície de controle só tem fluxo em X, então o fluxo em Y é 0 aqui, eu não vou precisar calcular. Na segunda superfície de controle eu tenho fluxo em Y, né? Porque ele está inclinadinho aqui. E esse termo vai ser, no lugar de X aqui, a gente vai ter um VY. Essa é a diferença. Então eu vou ter um integral de VY rho VdA. VY, ele vai ser o V2 seno de θ. Ele está para cima, então ele é positivo aqui com relação a Y, então está positivo aqui. O ρ está aqui. E o VdA, ele vai ser positivo, porque a gente já analisou aqui, a gente já viu que o dA está no mesmo sentido de V2, paralelo. Então, a integral de V2 dA para essa superfície vai dar V2A2 positivo. V2A2 está aqui. Então, RY será ρ V2 ao quadrado A2 seno de θ. Se a gente calcular, 999, 6 ao quadrado, π,15 quadrado dividido por 4, vezes seno de 30. Isso aqui dá 317,76817, vai. 76817 newtons. Belezura. Cá estamos, ó. Outro exercício aí resolvidos. Dá para resolver mais um exercício. Hoje estamos pegando fogo aqui, hein, pessoal? Hoje os exercícios estão saindo na velocidade da luz. Deixa eu... Vamos pegar essa lista aqui da conservação da massa. Vou ver se tem algum legal aqui. Ah, que eu me lembro, eu acho que esse aqui era legal, esse número 4 aqui. Vamos fazer. Esse aqui tinha umas variações legais aqui. Então, ó, um tanque rígido contém inicialmente salmoura a uma densidade maior do que a da água, que é Sg igual a 1,3. Inicia-se uma manobra de forma a injetar água pura no tanque e extrair do outro lado a mesma vazão volumétrica de salmoura diluída, considerando que a água e a salmoura se misturem uniformemente, de forma que o volume no tanque se mantenha constante. Sabendo que as vazões volumétricas de entrada e de saída
são de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, o volume de fluido presente no tanque seja de 2 metros cúbicos e a densidade da água pura seja de 1.000 kg por metro cúbico. Letra A. Calcule a taxa de variação da massa do líquido do fluido interno ao tanque neste momento. E letra B. Calcule o tempo necessário para que a gravidade específica do líquido interno ao tanque seja de SG igual a 1,01. Muito legal. Vamos ver se a gente faz. Vou até tirar um print do enunciado aqui. Mais páginas. Que princípio da conservação da massa também é matéria, né, pessoal? Aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem um tanque rígido. Pensar em um tanque mais ou menos com essa cara aqui. Beleza. Contém inicialmente salmoura a uma densidade maior do que a da água. Então a gente tem aqui um líquido cujo SG é de 1,3. Nós temos aqui um nívelzinho. Beleza. Inicia-se uma manobra de forma a injetar água pura no recipiente. Então vai entrar água pura aqui. E aqui vai sair a nossa salmoura diluída. Maravilhoso. Considerando que a água e a salmoura se misturem uniformemente, de forma que o volume no tanque se mantenha constante. Sabendo que as vazões volumétricas de entrada e de saída são de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, então a gente tem 0,002 metro cúbico por segundo aqui de entrada e 0,002 metro cúbico por segundo de saída. E o volume de fluido presente no tanque seja de 2 metros cúbicos. E a densidade da água pura seja de 1.000 kg por metro cúbico. Então aqui ρ igual a 1.000 kg por metro cúbico. Calcule a taxa de variação da massa do fluido interno ao tanque nesse momento. Então a gente vai ter que aplicar lá o princípio da conservação da massa, não tem muito jeito. Então a nossa equação era derivada temporal da integral no volume de controle de ρ dV mais integral na superfície de controle de ρ v dA igual a zero. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem fluxo pelas fronteiras do volume de controle. Então esse termo aqui da integral da superfície de controle, que total, não é zero. Só que do outro lado agora, a gente tem um termo aqui, que é a integral de ρ dV, que é a massa, essa integral no volume de ρ dV é a massa que está aqui dentro, né? E a derivada ddt dessa massa aqui é justamente a variação dessa massa. Então, esse termo aqui é a variação da massa. Só que, olha só que interessante. Essa densidade ρ aqui, ela é uma densidade que a gente sabe que varia no tempo, né? Mas aqui também, em algum canto aqui do nosso enunciado, está dizendo que, aqui ó, considerando que a água e a salmoura se misturem uniformemente,
Então, dentro desse volume aqui, ó, essa densidade ela não varia, ela só varia no tempo. Então, ó, esse termo aqui, como essa densidade não varia no volume, ela só varia no tempo, eu posso passar ela para fora da integral e eu vou ficar com isso daqui, ó, d dt de ρ integral de v dv, beleza? Vamos terminar de mexer nesse termo aqui, né? Esse termo aqui é esse. Essa integral aqui, ó, o que é essa integral aqui? Eu sempre fico me criticando porque eu acho que tem hora que vocês acham as explicações que eu dou muito bestas, mas tem hora que eu acho que pode não ser verdade, pode ser só autocrítica minha. Então, eu vou explicar aqui. Essa integral de volume aqui, eu estou somando todos os elementos de volume dentro do meu volume. Então, isso daqui, essa integral aqui, ela tem que me dar o volume total. E esse volume total, ele é de 2 metros cúbicos e ele não muda, né? Esse volume aqui, ó, em algum canto aqui falou, de forma que o volume se mantenha constante, então ele não muda. Então isso daqui vai ser um volume constante no tempo de 2 metros cúbicos, que eu vou chamar de, já até está chamado aqui de Vzão aqui, ó. Então esse termo aqui, ele vai ser a derivada temporal de ρv. O v não varia no tempo, eu posso tirar para fora da derivada e eu fico só com a derivada da densidade aqui. Então esse termo aqui vai ser o volume que multiplica a variação da densidade. V ρ ponto. Beleza. Este outro termo aqui, ó, como que eu calculo ele? Eu tenho que quebrar ele em duas partes, né? Deixa eu traçar uma linha aqui para a gente não se confundir. Esse termo aqui eu tenho que quebrar ele em duas partes porque eu tenho uma entrada e uma saída de água. Se a gente desenhar o nosso volume de controle aqui, beleza. Eu tenho uma área A2 de saída aqui, uma área A1 de entrada aqui, né? Então, eu vou ter um fluido que entra com uma densidade que eu vou chamar de ρ1, que é de 1000 kg por metro cúbico, e sai daqui com uma densidade igual à densidade do fluido dentro do volume de controle, que a gente sabe que é a densidade ρ, e essa densidade ρ aqui não é constante. ρ é uma densidade, é uma função do tempo, né? ρ varia com o tempo, porque a gente está diluindo essa água aqui. Então, como que eu faço essa integral de volume aqui? Aqui na entrada está fácil, né? Eu tenho uma velocidade V1 aqui entrando, a área A1, o meu dA está para a esquerda, né? O meu elemento dA aqui está assim. Então, a gente sabe que a integral de VdA aqui vai ser menos V1A1. Então, está aqui. Que multiplica o ρ1 aqui, né? Então, isso aqui vai ser menos ρ1 V1A1. E aí depois a gente vai ter aqui na superfície A2 aqui, o dA está para a direita. A saída aqui também está para a direita, com a velocidade V2. E a gente vai ter área 2, velocidade V2. Então, a gente tem V2A2 positivo, multiplicado pela densidade ρ aqui. Então, mais ρ V2A2 igual a zero. Bom, então se eu juntar... e não acabou ainda, porque esse termo V1A1 aqui, esse V1A1 aqui é a vazão volumétrica de entrada, né? Esse igual a zero aqui não está aqui ainda. Desculpa aí, pessoal. Aqui. Esse igual a zero ainda não é aqui porque eu não juntei os dois termos. Esse V1A1 aqui, ó,
é a vazão volumétrica de entrada, que são esses 0,002 metros cúbicos por segundo. E V2A2 é a mesma vazão volumétrica, que é de 0,02 metros cúbicos por segundo. Então, a gente sabe que V1A1 é igual a V2A2, que são os nossos 0,002 metros cúbicos por segundo, que eu vou chamar isso aqui de Q, para facilitar a nossa vida. Então, eu tenho menos ρ1Q mais ρQ. Não tem igual aqui ainda. Agora, juntando o que a gente viu dos dois termos aqui, aí sim, a gente tem do primeiro termo ρ ponto que multiplica V, mais aqui menos ρ1Q mais ρQ. Então, mais ρQ menos ρ1Q igual a zero. Beleza, a primeira coisa que ele pede é a taxa de variação da massa do fluido interno ao tanque nesse momento. A taxa de variação da massa, como o volume é constante, né? A taxa de variação da massa vai ser o volume que multiplica a taxa de variação da densidade aqui, ó. Então, esse termo aqui é a nossa taxa de variação da massa, que eu vou chamar de M ponto. Então, o M ponto aqui é só passar os outros dois para lá, né? M ponto vai ser ρ menos ρ1, passa para lá, troca o sinal. ρ1 menos ρ, que multiplica Q. ρ1 é 1000. Quilogramas por metro cúbico. Rho, ele começa em 1.300 aqui, porque o SG é 1.3. Então, menos 1.300. Multiplica Q, que é 0,002. Isso daqui vai dar menos 300 vezes 0,002. Isso aqui dá menos 0,6 quilogramas por segundo. Então, com esse setup aqui, no comecinho saem 0,6 quilogramas de massa por segundo aqui. Mas só nesse instante inicial onde o SG é 1.3, né? Depois disso, essa densidade vai caindo. A letra B, ela é um pouquinho mais complexa porque ela envolve a gente resolver uma equação diferencial, né? Ele pergunta aqui, calcule o tempo necessário para que a gravidade específica do líquido interno ao tanque seja de SG igual a 1,01. Então, a gente vai ter que fazer umas continhas aqui agora, partindo dessa equação aqui, ó. Vamos lá. A gente tem ρ.V mais ρQ menos ρ1Q mais ρQ menos ρ1Q igual a zero. E a gente sabe que ρ1 é constante, Q é constante e V é constante. A única coisa que varia com o tempo aqui é ρ, né? Inclusive, o que a gente quer? O SG, ele nada mais é do que ρ sobre ρ1. A gente quer calcular o ρ sobre ρ1. Mas vamos calcular o ρ, depois a gente vê essa questão aí. Como que eu calculo isso? Eu vou primeiro deixar todo mundo que tem o ρ, que é esse ρ aqui, ó, ρ ponto e ρ. Todo mundo que tem esses ρs variáveis de um lado e todo mundo que não tem do outro. Então, a gente vai fazer assim, ó. ρ ponto V mais ρQ é igual a ρ1Q. Isso aqui, pessoal, é uma equação diferencial de primeira ordem, né? E tem um jeitinho muito maceteado de resolver isso daqui. Primeiro, a gente tem que resolver o que se chama de solução homogênea dessa equação aqui, que é resolver essa equação, só que em vez de igual a ρ1Q igual a zero. Depois a gente resolve a solução particular dessa equação aqui, que é
calcular essa solução ρ aqui para o caso onde o que tem do outro lado aqui é essa constante ρ1q. Depois a gente combina as duas respostas para encontrar uma função de como que isso daqui se comporta no tempo. Tá? Vamos devagar. Como que eu resolvo isso daqui? Vocês devem ter visto alguma coisa disso lá em cálculo, mas a gente vai retomar. Como que eu resolvo isso daqui? Primeiro eu tenho que calcular uma solução que a gente chama de solução homogênea. Para calcular a solução homogênea, eu vou pegar essa mesma equação, só que tem do lado direito aqui a gente vai zerar. Então eu vou ficar com ρ.v mais ρq igual a zero. Eu tenho que fazer isso porque a resposta do meu sistema ela não depende só dessa densidade da água aqui e da vazão da água que entra. A minha resposta do sistema ela depende também das condições iniciais do próprio sistema. E fazer isso daqui é um procedimento matemático para que a gente capture as características também das condições iniciais. Vocês vão ver. Quando eu chego nessa equação aqui, eu sei que esse ρ aqui, que na verdade é um ρ de t, eu tenho que propor uma solução para esse ρ de t aqui. E a gente vai propor uma solução da seguinte forma. Eu vou propor uma solução que é uma constante A1, que multiplica o nosso E, o nosso Euler, elevado a lambda t, para poder substituir aqui para resolver. Repara que eu tenho ρ, mas eu tenho ρ ponto. Então, eu tenho que calcular a derivada desse termo aqui também. ρ ponto de t vai ser A1 é constante, não preciso calcular a derivada dele. E elevado a lambda t é uma função exponencial. A derivada da função exponencial, né? A derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo. Só que eu tenho um lambda aqui multiplicando. Então, a gente teria que aplicar uma regra da cadeia aqui para fazer como que se chama? Essa derivada aqui. Quando eu aplico a regra da cadeia, o que que eu vou dizer? A gente vai fazer alguma coisa assim, ó. A derivada, vamos fazer a derivada com relação a t aqui, de e elevado a f de t, ela vai ser a derivada de e elevado a f de t com relação a f, que multiplica df dt. No caso, df, isso aqui é a derivada de e elevado a f em função de f, ou derivada de e elevado a x em função de x, o nome que você queira dar. Isso daqui é a mesma coisa que e elevado a f de t. Só que eu estou multiplicando pela derivada de f de t. Então, a derivada de f de t aqui, esse f de t para nós, é uma constante lambda que multiplica t. A derivada de lambda t com relação a t, né? A derivada de lambda t com relação a t, é só passar o lambda para fora da derivada. Derivada de t com relação a t é 1. Então, isso aqui é lambda. Então, eu vou multiplicar esse e elevado a lambda t por lambda. Só isso. Então, aqui, a derivada de e elevado a lambda t é lambda e elevado a lambda t. Então, eu vou colocar aqui. Beleza. Agora que eu tenho essas duas propostas de solução aqui, eu vou substituir na minha equação. Então, eu vou ficar com A1 lambda e a lambda t, que multiplica v, mais ρ aqui, que é A1 e a lambda t, que multiplica q, é igual a zero. Por que é que eu propus essa solução e fiz isso daqui? Porque eu propus uma solução da forma A1 e elevado a lambda t, mas eu não sei nem quanto vale A1 nem quanto vale lambda. Então, se essa solução existir, eu tenho que ser capaz de calcular esses dois parâmetros aqui. Nesse momento, a gente vai ser capaz de calcular só o lambda. O A1 a gente vai calcular só quando a gente conhecer
as condições iniciais do nosso problema, que são dados, mas a gente não vai entrar com elas agora ainda, porque a resposta ainda não está tão pronta assim. Então, o que acontece? Eu posso dividir aqui, ó. Olha que eu tenho um monte de termo comum aqui nos dois termos. Eu tenho A1 aqui nos dois termos. Como está igual a zero do outro lado, eu posso dividir os dois lados por A1. Então, não dá para calcular A1 aqui. Eu tenho E elevado a lambda t, que não pode ser zero, porque se E elevado a lambda t for zero, eu estou propondo que a solução é igual a zero. E não é o caso. Então, vou dividir dos dois lados por E elevado a lambda t. E aqui vai sobrar lambda v mais Q igual a zero. Beleza. Então, eu posso passar o Q para o outro lado, dividir por V, e o nosso lambda vai ser menos Q sobre V. Beleza, então já calculamos o lambda da nossa solução aqui. Ainda vai faltar a solução particular. Porque lembra, essa solução que a gente calculou, ela foi calculada quando a gente fez esse lado aqui, esse lado direito da equação aqui igual a zero. A gente sabe que ele, na verdade, não é zero. A gente sabe que esse lado direito da equação aqui vale essa constante ρ1q. Isso aqui é importante a gente saber que isso é uma constante. Tá? Por que é importante a gente saber que isso é uma constante? Porque se o que está do lado direito da minha equação é uma constante, o que está do lado esquerdo é uma constante também. Então, eu posso simplesmente propor uma solução que a gente vai chamar de solução particular, também chamada às vezes de solução permanente. E essa solução aqui, ela tem que ser da mesma forma do que está do lado direito da equação. Então, eu tenho uma constante, eu vou propor que o meu ρ de t, o meu ρ, vou chamar de ρ particular, ρp de t, é uma constante também, que eu vou chamar de A2. Pronto. Então, eu vou substituir aqui na minha equação. Derivada de A2 é zero, então nesse primeiro termo aqui nem entra, né? Eu vou ficar com zero que multiplica V, mais A2 que multiplica Q, igual a ρ1 que multiplica Q. Bom, beleza, né? Se eu quero calcular A2, eu posso simplesmente dividir por Q dos dois lados aqui, e eu vou encontrar que o meu A2 ele é igual a ρ1. Beleza. Agora sim, agora que eu tenho a solução homogênea e a solução particular, eu vou calcular a solução total. A solução total, pessoal, nada mais é do que a soma das duas soluções que a gente colocou aqui, tá? Então, a nossa solução total, ela vai ser a soma da solução homogênea, que é esse ρ de t que a gente propôs aqui, com a solução particular, que é esse A2 aqui. Então, a solução total ρ de t, ela vai ser A1 elevado a lambda t, meu Deus, t, mais A2, que é igual a A1, que eu ainda não sei quanto vale, e elevado a menos q sobre vt, mais A2, que é ρ1. Beleza. Isso aqui é o meu ρ de t. Que informação que eu tenho a mais? A informação que eu tenho a mais é que no momento inicial, em t igual a zero, o meu ρ de t ele tem um valor ρ0, qualquer. Depois a gente substitui o valor. Então, eu posso substituir t igual a zero nessa equação aqui para achar um A1, né? O ρ de zero é A1 elevado a menos Q sobre V, que multiplica zero, mais ρ1. Bom, E elevado a menos Q sobre V, que multiplica zero, é E elevado a zero, que é 1. Isso aqui é 1. Então, isso daqui é A1 mais ρ1. E ρ de zero é ρ0. Então, é só passar o ρ1 subtraindo aqui.
e o nosso A1, ele vale ρ0 menos ρ1. Então, a nossa solução total aqui, juntando tudo que a gente fez aqui, a gente vai ter ρ de t é aqui, ρ0 menos ρ1 elevado a menos Q sobre VT mais ρ1. Beleza. E agora que vem a questão. O problema pergunta: quanto tempo demora para o meu SG chegar a 1,01? E aí a gente vai ter como é que chama? A gente tem que calcular o tempo para que isso aconteça. Lá do problema, a gente sabe que o nosso ρ0, né, a gente tinha um SG inicial, que era de 1,3, então o nosso ρ0 tem que ser de 1.300 kg por metro cúbico. O ρ1 é 1.000 kg por metro cúbico, dado. E o ρ de t vai ser exatamente o ρ referente a esse SG aqui que ele pediu, que é 1.010 kg por... por metro cúbico. Tá aqui. Então, a gente consegue fazer uma manipulaçãozinha aqui para a gente encontrar esse tempo. Como que a gente faz isso? Vou passar o ρ1 subtraindo para lá. Olha só. ρ de t menos ρ1. Vou dividir por ρ0 menos ρ1, que está aqui. Isso daqui vai ser igual a E elevado a menos Q sobre VT. Agora eu posso tirar o logaritmo dos dois lados, o ln dos dois lados. Então, eu vou ter ln de ρ de t menos ρ1 dividido por ρ0 menos ρ1 é igual a menos Q sobre VT. Só passar o V multiplicando, Q dividindo. Então, o nosso T ele vai ser V menos V sobre Q, ln do ρ de t menos ρ1 dividido por ρ0 menos ρ1. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter 1.010 menos 1.000 dividido... 1.010 menos 1.000 dividido por 1.300 menos 1.000 ln disso aqui vezes menos o volume V, que era 2 metros cúbicos, dividido pela vazão Q, que era 2 vezes 10 a menos 3, né? 2 vezes 10 a menos 3. Isso aqui deu para mim 3.401,2 segundos. Se a gente dividir isso aqui por 60, dá 56 minutos e 0,68 segundos, né? Então, tirando 56 daqui, vezes 60 e 41,2 segundos.